ser conosco. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a direção da casa pela chance do trabalho mais uma vez e, ao mesmo tempo, lembrarmos que, num domingo como esse, há mais de 2000 anos, né, nós, cristãos espíritas, aprendemos, temos a convicção que aquilo que aconteceu não foi um final, pelo contrário, né? Foi um começo, foi a partida para o renascimento de cada um de nós em nossa caminhada evolutiva. Bem, dito isso, vamos ao estudo programado para hoje, que a casa nos colocou diante do tema, como já dito pelo Armando, a guerra sob a visão da doutrina espírita. E você vai me permitir que eu comece com duas passagens de obras de André Luiz, ok? A primeira delas está no livro Ação e Reação, no capítulo 3. Lembrando que as obras de André Luiz, essa primeira aqui no caso, é através da parceria com Francisco Cândido Xavier. E por que eu vou começar com esta passagem? Para mostrar que esse cenário de guerra, embora diretamente ligado, como aprenderemos hoje, ou vamos rever hoje, ao estado primitivo, ainda, lamentavelmente, de boa parte da humanidade terrestre, né? Esse cenário não acontece apenas no plano físico, ok? Vamos, então, acompanhar a narrativa de André Luiz. Disse ele: o companheiro ia continuar, mas estranho ruído nos tomou a atenção ao mesmo tempo que um emissário atravessou uma das portas situada rente a nós e, abeirando-se de Druso, anunciou. Druso, para quem não está lembrando, era aquele companheiro que acompanhava André Luiz no cenário do livro Ação e Reação. Era um instrutor de André Luiz. Aí o emissário disse o seguinte para o Druso: instrutor, depois de amainada a tormenta, voltou o assalto dos raios desintegrantes. O assalto dos raios desintegrantes. O André Luiz conta que o orientador esboçou um gesto de preocupação e recomendou: liguem as baterias de exaustão. Liguem as baterias de exaustão. Observaremos a defensiva instalados na agulha da vigilância. No contexto desse livro, a agulha da vigilância era uma torre que existia na colônia para observar o que acontecia do lado externo. Aí o André Luiz, como ele falou aqui, intrigado, perguntou ao Druso: estaremos assediados por um exército atacante? E ele recebeu do Druso a seguinte resposta: isso mesmo, confirmou Druso calmamente. Esses ataques, porém, são comuns. Nada é episódio. É uma situação de rotina, pelo que o Druso está dizendo para o André Luiz. Com semelhante invasão, pretendem nossos irmãos infelizes, me permitam só modificar um pouquinho, nossos irmãos ainda infelizes, deslocar nossa casa e levar-nos à inércia, a fim de se apoderarem da região. E ele seguiu: os conflitos aqui são incessantes. No entanto, temos aprendido nessa mansão que a paz não é conquista da inércia. A paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Então, como eu disse, por que começar por esta passagem? Para mostrar que no plano espiritual, ao redor das colônias, dos centros de tratamento inicial, aqueles que retornam ao plano espiritual, existe a situação descrita. Não deixa de ser um ataque, né? Uma guerra. Né? E o Druso ensina para o André Luiz que não se consegue a paz através da inércia. É fruto da fé no Criador, mas também no serviço pela vitória do bem. Muito bem. Este é o primeiro trecho, ação e reação. O segundo trecho,
que eu vou trazer, talvez seja um trecho mais conhecido da maioria dos que estão todos aqui acompanhando o estudo, que é do livro Nosso Lar, capítulo 41, mais estudado do que Ação e Reação, novamente a parceria André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Então, conta André, agora se referindo à guerra aqui, no plano físico. Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Ou seja, já aprendemos que o nosso lar é uma das colônias que estão no contexto do nosso Brasil, o nosso querido Brasil, né? Uma delas. Né? E, como já aprendemos, nosso lar estaria, né, pelas informações, localizada entre Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes. E o André Luiz se refere das colônias ligadas à população norte-americana. Ele continua, era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quanto perturbadora no plano do espírito. Tá certo? O que acontece no plano físico, como já sabemos, e o nosso lar nesse trecho aqui é bem claro, né? Também vai afetar os desencarnados, aqueles que procuram contribuir para que haja paz no planeta Terra. Né? E continua a narrativa. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Nenhuma surpresa se falamos que existem colônias espirituais ligadas ao Brasil, ligadas aos norte-americanos, nenhuma surpresa de sabermos que existem colônias espirituais ligadas ao povo oriental, particularmente aqui no caso, aos japoneses. Aí disse agora era o Salusto, o companheiro que estava com o André Luiz. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem na casa do pai e pagará um preço terrível. Bem clara a explanação do nosso irmão Salústio, né? Mostrando que uma nação que comece uma guerra, né, vai gerar o quê? Um karma coletivo para aquela população. Tá certo? Não por acaso, a guerra que o Brasil desenvolveu frente ao Paraguai, aprendemos em obras espíritas que isso gerou a necessidade de se acertar esse karma, porque a ação brasileira naquela guerra não foi exatamente aquela que a gente aprendeu nos bancos escolares, né? Pelo que a gente fica sabendo através do relato dos espíritos, aqueles casos de cólera, né? Aquela doença que até hoje existe no nosso planeta, mas hoje em dia, pelo menos, existem medicamentos, antibióticos para combater o agente da cólera, né? O vibrio-cólera é o agente da cólera. Mas naquela época não existiam esses recursos. Então, geralmente, os soldados, né, acabavam desencarnando e os espíritos nos trouxeram a informação que os corpos eram jogados no Rio Paraguai, né, que tem ligação com o Rio Paraná do Brasil, e esses corpos iam em direção à Assunção, aquelas cidades que cercam a Assunção, e o povo paraguaio utilizava aquela água para beber, para tomar banho, para fazer as coisas. E lá não se tinha a informação que a gente tem hoje sobre os micróbios, né? Essa questão. E o que aconteceu? Muitos paraguaios acabaram desencarnando, não por tiro, né? Mas por terem adquirido a cólera. E os espíritos informaram que o Brasil só conseguiu cumprir com esse karma que assumiu com os paraguaios quando da construção da usina de Itaipu,
né? Que, como nós sabemos, o Brasil poderia ter feito tudo sozinho, né? Ou então vender a energia excedente a um valor altíssimo para os paraguaios, mas, pelo menos, como nós sabemos, o valor que eles passam essa energia é bastante reduzido, especialmente se compararmos o que nós pagamos hoje com essa bandeira vermelha que a gente paga aí no nosso dia a dia. Ok? Mas voltemos aqui ao relato do André Luiz. Esclareceram-me os colegas de trabalho que nos acontecimentos dessa natureza, guerras, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos da centralização das forças do mal, exatamente o que escutamos em Ação e Reação. Sem se prevenirem dos perigos imensos, esses povos, claro, olha aqui entre vírgulas, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Afinidade, sintonia, o mal com o mal. Quem está no mal com quem ainda está no mal. E complementando esse trecho, o André Luiz relata que logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, 1939, segundo semestre, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação junto de Tobias e Narcisa, quando, relata André, inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora, por mais de 15 minutos. Profunda emoção nos invadira a todos. E ele recebeu, então, a orientação da Narcisa do Tobias, que era a convocação superior ao serviço de socorro à terra, né? Mostrando o quê, meus amigos? Que se, de um lado, existe esse contexto de guerra no plano espiritual, aqui na Terra, onde o primitivismo ainda persiste, né? Especialmente no cenário final da década de 30, quando começou a Segunda Guerra Mundial, né? O mal, a atração, encarnados e desencarnados querendo o mal, mas, por outro lado, não podemos jamais esquecer que, mesmo nessa situação, existiam e existem os serviços de socorro à terra, né? Como relatou aqui o André Luiz, é apenas uma faceta de como ocorre esse serviço. E hoje, meus amigos, que estamos vivenciando mais uma vez, uma guerra na Europa, né? Evidentemente, nesse estudo de hoje, não envolveremos o nome de ninguém, os nomes de ninguém, é isso? Mas vocês todos sabem o que está acontecendo, e eu há pouco entrei na internet e vi uma manchete muito triste, né? Em que foi dado um ultimato ao país que está sendo atacado para que se rendam, senão as consequências seriam ainda piores do que já vem acontecendo. Tá bom? Bem, mas vamos, então, nos utilizarmos da fonte mais comum para estudarmos os assuntos ligados à doutrina espírita, que é a codificação. Tá certo? E, particularmente, eu vou utilizar o Livro dos Espíritos em duas partes do Livro dos Espíritos. A parte segunda, né, no capítulo 9, onde eu vou usar algumas perguntas do tópico Os Espíritos durante os combates, e a parte terceira, aquela das leis morais, onde eu vou utilizar algumas perguntas do capítulo 6, que tem o título da Lei de Destruição. Ok? Vamos a elas. Só um parênteses. Antes de nos utilizarmos dessas perguntas e consequentes respostas que eu citei, eu vou me utilizar de duas outras perguntas do Livro dos Espíritos, tá? De outras partes, mas que vão introduzir o tema a guerra, as consequências da guerra, segundo a doutrina espírita, o nosso estudo de hoje. A primeira dela é a 728, é a pergunta inicial, né, do capítulo sobre a lei de destruição, uma das leis naturais. É lei da natureza a destruição? Resposta dos espíritos: sim, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então, o contexto da destruição, que a guerra é uma das facetas da lei de destruição,
não é apenas a única, né? Temos os flagelos coletivos, entre outras coisas, né? O que respondeu ao Kardec afirma que por que é necessária a lei de destruição? Porque é necessário que tudo se destrua para que possa, então, renascer e se regenerar. E a segunda pergunta é mais para frente, é a 784, em que alguém possa perguntar, poxa, mas não há o progresso da humanidade? A gente escuta há tanto tempo que vai haver uma transição, estamos numa transição para o mundo de regeneração, citado pelo nosso irmão Armando. Qual foi a resposta recebida? A pergunta qual foi? Bastante grande é a perversidade do ser humano. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Desde já, a gente sabe a resposta. Essa pergunta faz parte da lei do progresso. E já estudamos em outros momentos que a lei do progresso, né, o progresso é inevitável. Né? Como o progresso é inexorável. Não tem como deixar de acontecer. Tá certo? Mas vamos escutar a resposta. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o ser humano se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Sim, meus amigos, por mais que teremos que concordar que existe ainda grande maldade no planeta, mas, meus amigos, tenhamos essa convicção, nós conhecemos a história da humanidade, né? Nada se compara ao mal que já existiu, a violência, a brutalidade de povos da antiguidade e da Idade Média. Perfeito? Mas segue a resposta. Faz-se mister, né? Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, meus amigos, nós, atualmente encarnados, que lamentamos o grau de maldade no planeta, o grau de perversidade ainda no planeta, isso não vai acabar? Vai. Foi dito aqui. Mas é necessário que esse mal chegue a um ponto, a um ápice, né? Que gere o quê? A certeza para nós outros que iremos continuar no planeta, né? Nem que saiamos, mas depois voltaremos, né? Tenhamos a convicção que não nos resta opção. O único caminho que podemos nos direcionar é o caminho do bem. É esse o cenário da resposta que Kardec recebeu. Mas vamos, então, às perguntas que eu citei, inicialmente da parte segunda do Livro dos Espíritos. Perguntou o codificador, durante uma batalha, há espíritos assistindo os combates e amparando cada um dos exércitos envolvidos? Resposta, sim, e que lhes estimulam a coragem. Ou seja, duas nações em conflito, duas nações em guerra, existem espíritos apoiando, estimulando o lado A, e o mesmo acontece em relação ao lado B. Aí o Kardec fez o seguinte comentário. Os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Isso é especialmente concreto naquele cenário da antiguidade clássica, né? Se nós formos consultar os deuses gregos, né? Os deuses romanos, né? Há uma galeria imensa, inclusive os deuses ligados à guerra. O Kardec fez referência a isso. E disse ainda, esses deuses, trazendo à luz, que para nós outros podia ter ficado meio apagada, esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Pelo deus da guerra do lado grego, o deus da guerra do lado romano, por exemplo. E trazendo o auxílio do espírito Miramês, né, através do médium João Nunes Maia, na obra chamada O Livro dos Espíritos Comentado, ele acrescenta o seguinte, por que o Kardec se referiu que os antigos chamavam os deuses tomando partido desse ou daquele lado, né? Que disse que eram espíritos representados por alegorias? Aí o Miramês clareou, dizendo o seguinte, isso acontecia por uma razão muito simples. Alguns daqueles nossos irmãos, né? De repente, um de nós estávamos lá, né?
alguns daqueles irmãos envolvidos na guerra, por que diziam que tinha um Deus tal apoiando? Porque eles já tinham evidência, né? Notando assim a presença desses espíritos nos combates. Os espíritos que respondeu ao Kardec mencionou afirmativamente. Tá certo? Porque nós, que estudamos a doutrina espírita, temos a certeza, a convicção, que a mediunidade não começou a partir da doutrina espírita, né? A mediunidade existiu desde sempre, desde que os espíritos passaram a habitar o planeta. Porque, como aprendemos, cada um de nós é médium. Sim, muitos como eu, o médium com M minúsculo, mas outros com M bem grande, né? Como nosso Francisco Cândido Xavier, Ivaldo Pereira Franco, Dona Ivone do Amaral Pereira, como os irmãos aí do SEAS, que trabalham nas reuniões mediúnicas, já possuem uma mediunidade, né, já aflorada, né? Em contrapartida, aqueles que, como eu, que possuem apenas, eu coloco esse apenas entre aspas, a intuição. Mas, como nós sabemos, a intuição é uma preliminar da ação mediúnica e representa muita coisa. Esse apenas pode ser entendido como uma forma jocosa. Ok? 542. Estando numa guerra, a justiça sempre de um lado, não é isso? Em qualquer guerra, um dos lados está com a razão, normalmente. Perguntou Kardec, como pode haver espíritos que tomem o partido daqueles que se batem por uma causa injusta? Olha que pergunta perfeita, né? Depois de escutarmos a primeira resposta, olha que pergunta perfeita. E a resposta que ele recebeu foi a seguinte: bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa poucos preocupa. Aí a gente lembra da escala espírita, né? Aquelas 3 ordens, as 10 classes. Nós estamos ainda, nós, habitantes da Terra, com raríssimas exceções, quem esteja aqui por missão, nós estamos na ordem terceira, né? Da 16ª classe. Né? E entre os títulos dados aos espíritos que ocupam da 16ª classe, temos lá espíritos zombeteiros, espíritos que querem ver, entre aspas, ver o circo pegar fogo. É esse o cenário dessa resposta que o Kardec recebeu. 543. A pergunta não se limita a esse cenário que estamos estudando, né? A guerra. Podem alguns espíritos influenciar o general? Tenhamos aí o líder, né? O líder de cada nação envolvida, na concepção de seus planos de campanha? Resposta óbvia, sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido aí que o Kardec perguntou, né? Sobre a estratégia da guerra, como com relação a todas as concepções, meus amigos. Qual a novidade? Repito, nós estudamos a doutrina, nos lembramos de imediato aquela pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec quis saber qual o grau de influência dos desencarnados sobre nós encarnados. Qual foi a resposta? De ordinário, são eles que vos dirigem. Não precisa dizer mais nada. Né? E tem ainda a 525, quando Kardec perguntou: exercem os espíritos alguma influência dos acontecimentos da vida? Qual foi a resposta curtinha? Certamente, pois que vos aconselham. É isso. Né? Falei no início em afinidade e sintonia, exatamente esse é o cenário. Né? Cada um de nós, especialmente ainda sendo espíritos imperfeitos, em sua maioria, recebemos influências do bem e influência do que não é do bem. Tá certo? Quem é que vai decidir para que lado vai seguir? Quem? Nós. Exclusivamente a nós. Tá certo? Não podemos botar a culpa em ninguém. Somos nós que vamos filtrar se vamos seguir o lado dos exemplos de Jesus ou se vamos ainda dar um tempo e persistir no caminho contrário a isso. Ok? Adiante. 544.
poderiam os maus espíritos suscitar nesse general, nesse líder das nações envolvidas, planos errôneos com o fim de levá-la à derrota, entendeu? Em vez de influenciar o líder de cada país para ganhar a guerra, pode influenciar para perder? Resposta, podem, mas a pergunta que o Espírito fez ao Kardec, mas não tem ele o livre-arbítrio? Isso. Né? Acabei de falar, nessa influência que a gente recebe. E a resposta continua. Se esse líder, esse general, não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências. E fez uma afirmativa mais pesada. Melhor faria, então, se ele, em vez de líder, obedecesse em vez de comandar. Perfeito, perfeito. Né? Isso vale, repito, para cada uma das situações do nosso dia a dia. Né? Apenas nós é que vamos decidir que lado do caminho vamos seguir. Bem, e ainda a última dessa parte segunda que eu trouxe aqui para nos ajudar no estudo do tema é a 547. O Kardec perguntou, após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros, entenderam? Durante a guerra morreu gente daqui, gente de lá. Aí eles se reencontram no plano espiritual. Vão continuar se odiando, brigando, tentando fazer mal um ao outro? E a resposta, já adianto, é um pouquinho longa, mas já adianto a síntese. Vai depender de quê, meus amigos? Do patamar evolutivo de cada um. Vamos escutar a resposta completa. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pós-desencarnação, especialmente numa situação de violência. Pode acontecer que, nos primeiros instantes, depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes conforme o seu caráter, conforme o seu patamar evolutivo. Tá certo? Eu acho que aquela síntese inicial que eu fiz resumiu o contexto da resposta que Kardec recebeu. Né? Essa situação perguntada pelo codificador vai depender do estágio que cada um já tem alcançado no seu processo evolutivo. Bem, agora, então, eu vou passar para algumas perguntas da parte terceira, daquela lei de destruição. 742. Essa é a pergunta que talvez direcione mais o estudo de hoje. O codificador perguntou o seguinte, o que é que impele o indivíduo à guerra? A resposta é longa, mas clara. Disse o companheiro que respondeu ao codificador. A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Esse é a realidade, amigos. E espíritos imperfeitos que somos, ainda é essa situação. Ainda é essa situação. Quando fomos capazes de galgar os degraus e já chegarmos, pelo menos, a bons espíritos, já há uma inversão. Bons espíritos é a segunda ordem, né? Já há uma inversão em que começa a predominar a natureza espiritual sobre a animal. Mas, atualmente, a maioria de nós, lamentavelmente, ainda é esse cenário. Tá certo? E acrescentou mais um dado que respondeu o codificador, e o transbordamento das paixões. Como ensina Haroldo Dutra Dias, o problema não é a paixão. A paixão tem o seu lugar, tem até momento do benefício para o indivíduo. Mas qual é o problema? Sempre qual é o problema? É o exacerbamento, né, da paixão. O abuso da paixão, porque aí a paixão vai se transformar o quê? Em vício moral. Esse é o ponto. E segue a resposta. No estado de barbaria, ou de barbárie, né,
Os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Lá atrás, como eu citei há pouco. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é o estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a, quando acontece a guerra, com humanidade, quando aceite necessária. Já tem até um outro viés, né? A guerra ainda pode acontecer, não com a frequência do passado, mas já num contexto em que já há o viés da humanidade. É o inimigo, mas não o inimigo mortal, que você não pode se apiedar da situação de derrotado. Vamos tocar mais à frente nisso. 743. Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Olha que pergunta bem feita. Resposta: sim. Mas quando? Quando os indivíduos compreenderem a justiça e compreenderem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Está ainda longe disso? Lamentavelmente, mas chegaremos lá, né? Todos nós da humanidade terrestre chegaremos lá, quando progredirmos e como aprendemos na resposta 132 do Livro dos Espíritos, na proporção em que os habitantes de um orbe progridem moralmente, o orbe progride materialmente. 744, que objetivou a providência, né? A divindade, tornando necessária a guerra. Né? Kardec foi no ponto. Resposta curtinha: a liberdade e o progresso, sim. O Criador objetivou, tornou necessária a guerra, visando o quê? A liberdade e progresso dos povos envolvidos. Parece estranho? Vamos escutar a subpergunta A. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, não foi isso que foi dito? Como pode frequentemente a guerra ter por objetivo e resultado a escravização? Perfeito. O codificador foi da ferida. Resposta recebida: escravização temporária para pressionar os povos envolvidos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Não escutamos logo na primeira pergunta que eu trouxe para vocês aqui, a 728, é necessário que tudo se destrua para que renasça, para que progrida, para se regenerar? Não foi essa a resposta? É esse o cenário. O mal dos habitantes da Terra ainda exige essa situação. E, mais uma vez, eu vou trazer o Miramês para nos ajudar, o espírito Miramês. Comentando essa resposta, ele disse o seguinte: desde quando não pode o homem, o ser humano, né, evitar as guerras, elas são transformadas em instrumentos de liberdade e progresso. Exatamente o que disse o espírito Kardec. Por quê? Porque a lei nos fala muito claramente que nada se perde, tudo se transforma no melhor. Lavoisier já disse algo semelhante. A gente lembra isso da química, né? E segue o Miramês. Os indivíduos deixam passar despercebidos os caminhos do amor, de maneira que passam a surgir o quê? Os roteiros da dor, que os faz entender a mensagem da regeneração espiritual. Meus amigos, qual a novidade? Nós já aprendemos isso, né? Naquele capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, né? A lei de causa e efeito, não existe efeito sem causa. Se estamos vivenciando uma dor no momento, se a gente faz vamos reflexionar, fazemos uma reflexão, não encontramos nessa experiência física a causa da dor, qual é a certeza que nós espíritas possuímos? Bem, tem a ver com uma experiência pretérita, tá certo? Uma encarnação anterior. Porque Deus é justo, meus amigos. Não tem como fugir desse raciocínio. É a cada um segundo a sua obra. Jesus foi explícito. E quando a gente escuta falar que passam a surgir os roteiros da dor, quando não seguimos de livre e espontânea vontade os caminhos do amor,
O nosso benfeitor Emmanuel, da página inicial que o Armando leu, ele também foi bem claro quando disse o seguinte, ele chamou a dor de quê? Eu não sei se está em Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, é uma dessas obras dessa coleção. Ele disse, chamou a dor de quê? A mestra divina. Que, meus amigos, refratários ainda que somos, quando eu falo que somos, a maioria de nós, refratários que ainda somos ao bem, a única maneira de a gente abrir os olhos bem abertos é como? É a dor, amigos. Lamentavelmente. Mas a culpa é de quem? Nossa! Escutaram os espíritos dizendo aqui. Agora, não confundam dor com sofrimento. Tem uma frase, quando vou discutir a autoria, diz o seguinte, a dor é inevitável. Sim, amigos. Espíritos imperfeitos no orbe de prova de expiação. A dor é inevitável. Agora, o sofrimento é o quê? Opcional. Tá certo? Se você vivencia a dor, pode até não estar lembrando dos motivos que levam a ela. Né? Qual foi a escolha errada que você fez lá atrás que gerou essa consequência dolorosa? Perfeito, aceito. Mas você aprende, você tem intuição. Então, se você não enfrenta a dor com resignação, com uma palavra nova aí, resiliência, ao contrário, você murmura, você reclama, né? Você vai ofender a divindade, aí, meus amigos, não tenham dúvidas, dor vai virar sofrimento. Aí não tem jeito. Ok? E eu vou que segue o nosso Miramês. Quando os seres humanos, nesse contexto, quando os seres humanos não obedecem às advertências espirituais, para a educação pelo amor, a disciplina vem por processos rudes. E ele, então, situando o tema de hoje, as guerras, nesses casos, são instrumentos violentos para acordar as almas endurecidas. Né? Meus amigos, nada acontece por acaso. Né? Agora, o André Rabelo, um confrade espírita, na Revista Internacional do Espiritismo, fez um artigo que eu tirei um parágrafo maravilhoso. Ele complementa o que o Miramês disse. Falou o seguinte, todo esse processo da guerra, né, é muito trágico. No entanto, após o seu término, em certas ocasiões, bons acontecimentos começam a ocorrer. Certas ocasiões. Tem guerras que, devido ao que acontece no pós-guerra, gera o quê? A situação favorável, o rastilho favorável a uma guerra adiante. Foi o que aconteceu da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, né? Particularmente com a Alemanha. Mas segue o companheiro. No entanto, após o seu término, em certas ocasiões, bons acontecimentos começam a ocorrer, pois a derrota daqueles que semeavam ideias ruins possibilitará o surgimento de outros que semearão ideias novas de progresso, de liberdade, de paz e de horizontes mais positivos para o futuro. E ele contextualizou. Após a Segunda Guerra Mundial, né, algum tempinho depois, não teve aquela Convenção de Genebra, mostrando que os derrotados têm direitos. Eles não podem ser vilipendiados apenas por serem os inimigos que perderam o combate. Vocês sabem disso? Foi um avanço da humanidade tremendo o que foi discutido e aprovado na Convenção de Genebra. E, simultaneamente, temos o quê? Também, mais ou menos naquela época, talvez um pouquinho mais à frente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o nosso país é signatário. Tá certo? Isso contextualiza o que o nosso confrade falou nesse artigo aqui. Ok? Vamos adiante que o tempo está passando. 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Vocês imaginam a resposta. Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa.
porquanto responderá por todos os seres humanos cuja morte tenha causado para satisfazer sua ambição. Eu não preciso comentar, concordam comigo? Eu não tenho que comentar essa resposta? É óbvia, né? Lamenta-se o que vai acontecer com os envolvidos. A resposta é óbvia. Mas, repito, a cada um segundo a sua obra. Rezemos para que a misericórdia divina possa chegar na proporção que o Pai sabe qual. Não nós. Nós não podemos julgar. Tá certo? Bom, aí alguém pode dizer, mas, poxa, como que Deus permitiu, então, que alguém fizesse a guerra só para ter mais poder? Né? Os espíritos responderam a Kardec. É a 536. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Meus amigos, se nós não entendemos ainda, se apesar do cenário que eu trouxe para vocês aqui, não a partir do Luiz, a partir de vocês escutarem as fontes, rigorosamente a partir da doutrina espírita, se isso acontece, se a gente não consegue entender, culpa nossa, por quê? Porque nós não atingimos ainda o patamar intelectual e moral para entender isso. Mais adiante, isso se tornar bastante claro para nós. Não tenhamos dúvida. Algumas respostas do Livro dos Espíritos são nesse caminho. Olha, é isso que eu posso lhe dizer. Ou, nem eu, nem nós sabemos, só o Pai sabe. É isso, amigos. Progresso, degrau por degrau. E aí, voltando ao que eu comentei naquela última tela, né? Por que tem a guerra, né? Por que alguém vai querer fazer a guerra para ter mais poder, para ter mais isso, mais aquilo, né? Para pegar o petróleo daquele outro país lá, né? Meus amigos, aí a gente lembra da lei de causa e efeito, não existe efeito sem causa, né? Como que Deus permitiu isso? Escutamos agora? Tem uma passagem de Jesus perfeita, né? Está lá em Lucas, capítulo 17. É impossível que não venham os escândalos, mas ai de quem provocá-los. É exatamente a resposta que o Kardec recebeu sobre o que deve se pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu. Agora, eu vou julgar, você vai julgar, não é o caso. A lei divina atende a cada um desses casos. Agora, já está informado aqui o que vai acontecer. 749 é a última das perguntas. Tem o homem culpa dos assassinos que pratica durante a guerra? Não, quando constrangido pela força, ou seja, o soldado não é obrigado a... Você tem que ir lá e matar. Se alguém passar, tu atira. O que está se dizendo aqui? A culpa não é do soldado, a culpa é de quem comanda o soldado. Né? Há um atenuante nesse assassinato que o soldado comete. É esse o ponto. A resposta continua. Mas o culpado das crueldades que esse subalterno cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Né? Tem a ver com aquele comentário do nosso irmão André Ribeiro, que eu trouxe há pouco aqui. Bem, avançando aqui, escutamos aqui a situação da guerra, né? Escutamos aqui a necessidade que temos de quem se envolve na guerra de respeitar os perdedores. Então, é uma passagem real, meus amigos. O tenente americano Charles L. Brown, não é o Charles Brown dos quadrinhos, não. É o tenente americano Charles L. Brown e um oficial alemão, um soldado alemão chamado Franz Stigler. O que aconteceu? O Charles Brown decolou com a sua aeronave, ele e mais 9 americanos da Inglaterra, né? A guerra era na Europa, para uma missão, bombardear não sei o quê. Ele cumpriu a missão. Só que a contraofensiva dos alemães atingiu a nave. Atingiu a nave e os que compunham a tripulação. O artilheiro, aquele que usa a arma, né, na janelinha do avião, desencarnou. Outros 6 estavam feridos, seriamente.
Ou seja, dos 10, 7 fora de combate. E a nave foi atingida. Então, o Francis Stigler tentou chegar, ele era um piloto renomado, participou de guerras, da guerra na África, quando começou a Segunda Guerra Mundial, e ele, então, tentou chegar na Inglaterra, voltar para onde partiu, na base de onde partiu. Só que ele começou a ser seguido por um avião alemão. Falou, pô, já era. Do jeito que a gente está aqui, ele vai chegar, vai metralhar e vai embora. Aí o avião chegou, ele emparelhou com o avião alemão, chegou, emparelhou com o avião americano, e ele viu que o alemão gesticulava, não entendeu, né? Mas gesticulava. Só que ele sentiu, opa, o cara não vai atirar na gente. Tanto é que ele subiu um pouco de altitude e seguiu para a base da Inglaterra, e o alemão ficou na dele. Bom, ninguém comentou o assunto, né? Os americanos, porque não podiam elogiar a ação de um alemão. E o alemão, porque se ele falasse, ia pegar o quê? Ia ser executado. Certo? Muito bem. Passaram-se os anos. Em 86, o nosso Charles Brown foi a um congresso, um seminário de pilotos da guerra, envolvidos em guerras. Aí chamaram ele no palco, ele tinha muita medalha, né? Perguntaram, vem cá, Brown, conte um caso incomum da guerra. Aí ele contou isso aí. Olha só, eu vou contar o caso em que, durante a guerra, o alemão quis me cumprimentar ao invés de derrubar o avião, e contou a situação do avião. Só que aquilo cresceu na cabeça dele. Poxa, eu vou tentar encontrar esse alemão. Ele aproveitou o ambiente, tinha revista só para pilotos envolvidos em guerra, ele botou um anúncio lá, olha, procura o alemão no dia 20 de dezembro de 43, em vez de me destruir, me deu a chance de voltar à base. Apareceu depois de um certo tempo, o contato, começaram a conversar e marcaram o encontro. Né? No ano seguinte, em 87, se encontraram pessoalmente. Aí perguntou, vem cá, Stigler, por que você salvou a minha vida e daqueles companheiros que estavam na aeronave? Né? Por que você... já em 90, perdão, já foi em 90, demoraram a se encontrar, 3 anos depois. Por que você não derrubou meu avião? Aí o nosso Francis Stigler, que eu já disse aqui, havia servido na África, ele teve naquele momento sob as ordens do tenente Gustave Rodel. E ele contou que esse tenente inculcou a ideia nos seus comandados, na Força Aérea, na Luftwaffe, né? Luftwaffe alemã, que batalhou lá na África, que para sobreviver moralmente a uma guerra, os soldados envolvidos deviam combater com honra e humanidade. Os espíritos disseram isso. Se assim não fosse, eles não seriam capazes de viver consigo mesmo o resto dos seus dias. E interessante que os dois acabaram desencarnando no ano de 2008, com um intervalo de 6 meses, meus amigos. Né? É uma história bastante incomum, como disse como foi perguntado a ele naquele seminário que ele participou. Então, meus amigos, agradecendo a atenção de vocês, eu só queria encerrar com Jesus. Claro, tem que encerrar com Jesus. Né? E tem uma passagem de Mateus 24, versículo 6. O mestre foi claro. E tem a ver com aquela resposta da 784 sobre a duração do mal no planeta. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E não é o fim por quê? Porque Jesus também nos deixou outras orientações, como, por exemplo, as bem-aventuranças. Né? Está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Né? E Kardec as utilizou no Evangelho segundo o Espiritismo, e particularmente essas duas aqui no capítulo 9, que demonstra como devemos proceder em relação a uma guerra. Já foi dito aqui que não devemos julgar, devemos fazer as nossas preces, pedir ao Pai para que esses companheiros envolvidos sejam permeáveis às orientações dos enviados do alto. Mas Jesus foi claro, qual o nosso papel?
Bem-aventurados os que são brandos, os que são mansos, porque possuirão a terra. E no mesmo capítulo, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Que consigamos alcançar esse patamar evolutivo. Obrigado, muita paz. Muito obrigado, Mourão. Tá? Foi brilhante, muito esclarecedora a tua palestra. Que Jesus continue